Muito bem, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro desta sexta-feira de Processo Civil 3, para darmos continuidade àquilo que falamos nas últimas aulas, que é exatamente a fase postulatória do processo de conhecimento. Chamo a atenção, senhores, no comecinho da nossa aula, que eu estou à disposição para eventuais dúvidas, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, o WhatsApp aí que o nosso amigo Piolho tem, pode passar para todos vocês, estou sempre à disposição de todos vocês. E esse final de semana eu vou apagar na plataforma as aulas mais antigas, porque o Aloy já me pediu para não ficar muito pesado a plataforma. Combinado, pessoal? Pois bem, sem maiores delongas, vamos lá. O que tratamos na aula passada? Tratamos nas duas últimas aulas, aliás, nas três últimas aulas, a figura da petição inicial. Tratamos da forma pela qual se provoca a jurisdição. Já aprendemos, já estamos consolidados que a jurisdição ela é inerte. Ela só vai agir se for devidamente provocada. E o ato pelo qual provoca a jurisdição é através da petição inicial, que, conforme também já trabalhamos, possui requisitos extremamente rigorosos. O artigo 319, o artigo 320 principalmente, trazem para nós os requisitos da petição inicial de observância obrigatória por todos nós. Não cabe ao intérprete inobservar esses incisos dos referidos artigos comentados com os senhores. Tanto é que, se eventualmente o juiz verificar que não estão presentes os requisitos da petição inicial, ele pode muito bem determinar ao autor que faça a emenda da petição inicial, e se porventura essa emenda ainda não for feita, podemos gerar o indeferimento da petição inicial. Sem esquecer os casos de inépcia da petição inicial, que também tratamos na aula passada. Pois bem, questão superada. O que vem à tona hoje é o princípio constitucional do contraditório da ampla defesa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para vocês o seguinte: uma relação jurídica processual, ela está devidamente estabilizada com uma figura muito interessante do processo civil, que é a citação, que nada mais é do que o ato pelo qual se chama alguém em juízo a fim de se defender. Deixemos claro, senhoras e senhores, que a citação ela é obrigatória. Ela é um requisito de validade e eficácia do processo. Sem citação, temos que o processo, digamos que, será contaminado por nulidade absoluta. Mas observem bem, a citação é obrigatória. Mas o réu é obrigado a se defender? Aqui que está a grande particularidade. Não, ele não está obrigado a se defender. Lembre-se, a citação é a oportunidade que se dá a alguém para vir no juiz se defender. Agora, se o cara vai ou não vai se defender, a história é outra, vamos ver mais à frente, já que a ausência de defesa pode ensejar a figura da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pela outra parte. Mas fato é que o juiz recebendo aquela petição inicial, verificando que estão presentes os requisitos para tal, ele vai determinar a citação do réu. Ele vai determinar o chamamento do réu a fim de se defender. E o meio adequado, ou melhor dizendo, a forma como o réu vai responder o pedido inicial é por intermédio da contestação, da exceção e da reconvenção. Primeiramente, vamos aprender que o meio mais usual para você se contrapor a tudo aquilo que foi alegado na petição inicial pelo autor é na contestação. Contestação é o ato pelo qual o réu vai se opor, vamos colocar assim, a tudo que foi alegado pelo autor na sua petição inicial. Então, sem maiores delongas, eu chamo a atenção para os senhores que, de acordo com o que prevê o artigo 335 do Código de Processo Civil, o réu pode, por intermédio de contestação, apresentar defesa no prazo de 15 dias. Primeira observação, trata-se de um prazo preclusivo. O que acontece? Se você deixar passar o prazo de 15 dias, está precluso seu direito de apresentar defesa e automaticamente estará, digamos, ocorrerá a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Observem, o prazo de 15 dias, ele pode ensejar a preclusão temporal, que é o lapso dos 15 dias, mas pode também ensejar a preclusão consumativa, que é quando você, dentro desse espaço de 15 dias, por exemplo, no terceiro dia você já apresenta a defesa.
Se no terceiro dia você apresentar a defesa, resolvido o problema. Está consumado o ato em virtude da preclusão consumativa. Digo isso porque é muito comum as pessoas perguntarem: ora, se eu tenho 15 dias, apresentei a defesa no terceiro, eu tenho mais 12 dias para apresentar eventuais emendas, eventuais complementações naquela contestação? Não. Protocolou no primeiro dia significa a renúncia dos 14 dias finais para apresentar sua defesa. Fechado? Então lembre-se que existe a preclusão consumativa, que é quando você consuma o ato, e a preclusão temporal, que é quando o lapso temporal de 15 dias é ultrapassado. E lembrando que esses 15 dias, o prazo deverá ser contado em dias úteis. Uma questão muito sensível na contestação, antes de falarmos efetivamente em que vai consistir a contestação, fato muito interessante é o prazo de início para você apresentar a contestação. E é interessante porque o artigo 335 do Código de Processo Civil, ele digamos que ele materializa aquilo que eu falei na aula anterior, que é exatamente o que? A necessidade de se chamar primeiro o réu para uma audiência de conciliação. Tanto é que o prazo para o réu apresentar hipotética defesa dar-se-á, num primeiro momento, 15 dias após a realização da audiência de conciliação. Lembre-se que falamos na aula de ontem que o camarada vai ser citado para se defender no prazo de 15 dias. Perfeito? Aliás, ele vai ser citado para comparecer em audiência de conciliação e se não tiver acordo, 15 dias para se defender. Então não se cita mais o réu para se defender. Cita o réu para uma audiência de conciliação. Se ele for na audiência de conciliação, não tiver acordo, dali se inicia o prazo de 15 dias para ele apresentar hipotética defesa. Eu digo hipotética porque nós já falamos que a apresentação de defesa pelo réu é uma faculdade, não uma obrigação. Agora, pode ser também de 15 dias úteis a partir do momento que há um protocolo de pedido de cancelamento da audiência. Lembre-se, o cara é citado para comparecer em audiência. Eu não quero fazer acordo, o autor também não quer fazer acordo. Protocolamos um pedido falando que desistimos da audiência de conciliação e ali será o denominador para o início do prazo para se defender. Lembrando mais uma vez que esses prazos são sempre preclusivos. E não observou o prazo, você perdeu o direito de apresentar a sua defesa. E vou mais longe, existe uma terceira hipótese de prazo, o que a gente vai chamar no direito de dies a quo, ou seja, o dia inicial, a quo em latim, a, que o o, a quo, vai ser também quando se tratar de ações em que não cabe a figura do acordo, ou em caso de flexibilização do rito, como tem acontecido em épocas de Covid, o prazo terá início da juntada do mandado de citação aos autos. Então, você tem 3 denominadores para início de prazo para apresentar a defesa: audiência de conciliação infrutífera, protocolo da desistência de audiência de conciliação ou, hipoteticamente, nos casos em que não couber conciliação, 15 dias a partir da juntada do mandado aos autos do processo. Lembre-se que você tem que se adequar, se lembrar, lá no semestre passado, quando aprendeu citação, porque a citação far-se-á por oficial de justiça, pelo correio, por edital ou pelo escrivão no balcão do fórum. E esses também podem ser delimitadores para início de prazo para apresentar a defesa, lembrando mais uma vez que o prazo sempre de 15 dias úteis. Então, cuidado que são 3 delimitadores para início de prazo. Mas fato é que, uma vez citado o réu, a relação jurídica processual encontra-se o quê? Estabilizada. Você se lembra da relação triangular que falamos no começo do semestre? Autor, juiz e réu? Então, com a citação, a causa encontra-se estabilizada. O que quer dizer com isso? Com a citação, a causa torna-se o quê? Necessário uma decisão, uma interferência do juiz para pôr fim àquela situação. Então vale a pena a gente tomar cuidado com essa observação, que é a que eu acabei de fazer. Lembrando que o próprio artigo 335 fala que, em caso de litisconsórcio passivo, o termo inicial também será na audiência de conciliação.
Mas, se for no caso de desistência de audiência de conciliação, será para cada um dos réus a data de apresentação do respectivo termo de desistência de audiência de conciliação. Lembrando que litisconsórcio passivo é quando você tem mais de um réu na mesma demanda. Litisconsórcio, mais de um. Esse litisconsórcio também está previsto lá no Código de Processo Civil, vocês estudaram no semestre passado. Agora, o que me importa na aula de hoje, eu repito mais uma vez, é entender o que vem a ser a contestação. E a contestação é uma modalidade de defesa, eu digo modalidade, é uma modalidade de defesa na qual o réu vai se contrapor a tudo que está alegado pelo autor. Ele vai buscar o que? Se desvencilhar das alegações do autor. Observem, ele vai defender-se da pretensão do autor e vai defender-se também das questões de caráter processual. Então observem bem aqui, a defesa, a contestação, é o momento único que o réu tem para se contrapor a tudo aquilo que foi alegado pelo autor. Observem bem, tá certo? É um momento único. Eu digo momento único porque o que acontece? Você não terá outro momento para apresentar defesa. E você sabe qual que é a consequência lógica para a não apresentação da defesa? É a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Vamos falar disso já já. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que a defesa traz para nós um princípio muito interessante, que nós vamos chamar de princípio do ônus da defesa especificada. E vocês vão encontrar em alguns autores também chamado de princípio da concentração ou princípio da eventualidade. O que significa isso? Significa que ali você tem o ônus, ou seja, uma obrigação, de se contrapor a todos os pontos da inicial. Sob pena o quê? De tornarem-se incontroversos. Vamos tentar criar um exemplo prático, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer? Suponhamos que eu, Rafael, deixa eu anotar aqui para não me perder, eu falei que você bateu no meu carro. Perfeito? Poxa vida, entrei com uma ação judicial alegando que o indivíduo bateu no meu carro. Suponhamos que nessa relação onde eu estou alegando que você bateu no meu carro, eu aleguei o seguinte: olha, o Rafael, vamos dar o nome, o Piolho bateu no meu carro por trás, o Piolho estava bêbado e o prejuízo do meu carro foi 50 mil reais. Então observem só, eu entrei com a ação contra o Piolho, falando: Piolho, o negócio é o seguinte, você bateu no meu carro por trás, você estava bêbado e o prejuízo do meu carro é 50 mil reais. Então, qual é a causa de pedir dessa demanda? É se foi batida por trás, se o cara estava embriagado e se o dano foi de 50 mil reais. Perfeito? Qual que é o ônus do Piolho? O Piolho tem que se defender da alegação de que bateu por trás, da alegação que bateu e estava embriagado e da alegação que o prejuízo foi de 50 mil reais. Então o Piolho começa lá sem defesa dele. Senhor juiz, na realidade eu não bati no carro do Rafael por trás. O Rafael que deu ré no meu carro. Segundo, eu não estava embriagado. Aqui está o exame que eu fiz lá no laboratório no mesmo dia, atestando que não havia concentração de álcool no meu sangue. E aqui, senhor juiz, ele alega que o prejuízo do carro dele foi 50 mil, mas eu estou aqui com 3 orçamentos falando que o prejuízo dele é 5 mil. Presta atenção. O Piolho contestou todos os fatos narrados na minha petição inicial. Ele foi em cima de toda a causa de pedir. Ele foi contra a questão da batida por trás, ele foi contra a questão da embriaguez e a questão de 50 mil. Mas observem só, ele chegou lá no escritório do advogado dele e falou assim: olha só, doutor, mas eu não bati não. Vamos supor que ele vira e fala assim: eu quero que você se defenda só da questão da batida por trás e da questão de estar bêbado. Se o Piolho se defender só da questão de ter batido por trás, só da questão de não estar embriagado e não falar nada dos 50 mil, os 50 mil tornaram-se incontroversos. E aí, vamos supor que hipoteticamente lá no processo,
o juiz rejeita a alegação do Piolho de batida por trás, que não bateu por trás. Ele reconhece que o Piolho bateu por trás. Ele rejeita a alegação do Piolho que não estava embriagado. Aí eu pergunto para o senhor, ele vai ter que entrar em algum tipo de prova para averiguar se o prejuízo foi ou não de 50 mil? Senhoras e senhores, não. Quer dizer que se não houve a defesa especificada referente aos 50 mil, a matéria tornou-se incontroversa. Ô Rafael, pois não, mas o carro seu é um Fusca 1960, ele vale 5 mil reais, como é que ele vai te pagar 50 mil? Pois é, meus amigos, aí que está o problema. Se você não contesta, presume-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. E como há presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial quando não contestado, o senhor vai ser condenado a pagar os 50 mil reais. Cuidado então, tem que se defender de todos os pontos da petição inicial. Esses dias mesmo chegou um camarada lá no meu escritório com a seguinte situação. Doutor Rafael, pois não, o negócio é o seguinte, bloquearam da minha conta 6 mil reais. Como assim bloquearam? Um bloqueio judicial. Uma ordem judicial de bloquear 6 mil reais na minha conta. Aí eu virei para ele e falei assim, Sr. Moacir, até falei o nome dele, Sr. Moacir, se o juiz mandou bloquear 6 mil reais o senhor, é porque tem um processo. Aí ele falou para mim, não doutor, eu nunca tive processo, nunca participei de processo, nunca fui no fórum. Perfeito, então vamos ligar para o banco. Ligamos para o banco nos deu o número do processo. Ao ir ao fórum, na ocasião, o processo era físico, né? Verificamos que se tratava de uma ação de indenização contra ele, ele foi citado, mas não se defendeu. E aí eu falei com ele, Sr. Moacir, aqui, ó, o senhor foi citado para se defender e não se defendeu. Ah, doutor Rafael, eu lembro disso aí. Só que na hora que eu recebi essa petição inicial, eu não conheço o cara, não sei quem é, joguei fora. Ô, Sr. Moacir, o senhor teve a chance de se defender. Mesmo que o senhor não conhecesse, o senhor tinha que falar que não conhecesse. Não conhecia, desculpa. Mas como o senhor não falou nada, presume-se verdadeiros os fatos alegados na inicial e lamento, Sr. Moacir, não há o que fazer porque o senhor foi condenado, já que não usou do seu direito constitucional de apresentar sua defesa, aqui no caso específico, trazido à tona no artigo 335 do Código de Processo Civil. Observem, o artigo 341 que fala isso para nós. Ó. Ele fala assim, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então o artigo 335 em conjunto com o artigo 341 merece uma reflexão nossa aqui, porque eles trazem para nós exatamente talvez esse princípio mais importante em se tratando de contestação, que é o princípio do ônus da defesa especificada. Há um ônus, há uma obrigação. Você tem a obrigação de se defender. Obrigação no sentido figurado, porque na realidade você tem a faculdade de se defender. Mas fato é que se você não se defender, você terá concordado com o pedido, razão pela qual não há necessidade nem mais discutir, iremos direto para a sentença condenatória em seu desfavor. Ufa! Então assim, perceba que é um negócio seríssimo a contestação. Você tem que pôr na sua cabeça que você tem esse ônus de se defender. E quando você não se defende, você assume o risco por essa não defesa. Por isso que eu apresentei para os senhores nessa aula agora o princípio do ônus da defesa especificada, que eu repito, né? Também chamado de princípio da eventualidade ou princípio da contestação. Lembre-se que a defesa ela pode ser uma defesa de mérito ou uma defesa processual. A defesa de mérito ela se dirige diretamente contra a pretensão do autor. Já a defesa processual ela se dirige a alguma questão de caráter literalmente processual, como ausência de condição da ação, ausência de pressuposto processual, litispendência, perempção e por aí afora. Tá certo? Então vamos lá, já voltamos no próximo slide, só um minutinho. No próximo vídeo.